Vamos agora à questão número 2, que tem 6 itens, pessoal. Por mais que ela possa não ser uma questão tão difícil, fazer os 6 itens com certeza vai demorar muito tempo. Como você tem 24 minutos em média para cada questão, talvez não valha a pena você tentar fazer todos os itens, principalmente aqueles que parecerem mais difíceis. Vamos lá. Uma partícula carregada tem sua posição no sistema de eixos regida pelas equações temporais, que expressam em metros as coordenadas x e y em função do tempo. Determine, letra A, a equação de uma curva que contenha a trajetória da partícula. Perceba que na letra A ele não quer exatamente a trajetória, ele só quer a equação de uma curva. Então o que a gente vai fazer é tentar eliminar o tempo. Então na primeira é assim. Para isso, eu vou elevar ambas ao quadrado. E vamos lembrar também cosseno de 2t. E aí, ó, isso daqui é cosseno de 2t. E isso aqui, ó, é 1 menos cosseno de 2t. Então dá para a gente substituir para facilitar. E agora que você tem um termo em comum, é só você igualar as coisas. Aí eu vou passar para o outro lado e isolar. Está aqui a equação. E aí você sabe que isso daqui é a equação de uma circunferência centrada na origem. E com um raio igual a 2 metros. Isso responde à letra A. Na letra B, ele quer saber o comprimento da curva. Ou seja, a partícula está andando sobre essa circunferência, mas ela não necessariamente anda por toda a curva da circunferência. Ela pode andar, por exemplo, só nesse pedacinho daqui. E é isso que a gente vai tentar descobrir. Que pedaço é esse? Para isso, nós vamos tentar achar os valores máximos e mínimos que o x e o y podem assumir. Então, repara nessa equação daqui, ó, que o x máximo e o x mínimo estão associados aos valores máximos e mínimos do cosseno de 2t. Então, o x máximo ele vai acontecer quando o cosseno de 2t é máximo. E o cosseno de 2t é máximo quando ele vale 1. É isso aqui dá a raiz de 2. E o x mínimo, ele vai acontecer quando o cosseno de 2t for mínimo. E no mínimo é menos 1. E isso aqui vai dar 0. Faz a mesma coisa agora para o y. O y, você pode usar até o seno, tá? Se você preferir. Tanto faz usar o cosseno ou o seno, o que é mais fácil. O valor máximo do seno ao quadrado é igual a 1. Então, o y máximo vai ser raiz de 2 mais 2 vezes 1, que é 2, né? É raiz de 4 que dá 2. E o y mínimo, cuidado que o mínimo de um quadrado é 0, tá? Que tal o quadrado não pode ser negativo. Então, mais 0. Isso aqui vai dar no mínimo raiz de 2. Agora a gente vai aqui para a figura. O x máximo é raiz de 2. Então, o x ele não passa, por exemplo, dessa posição aqui, raiz de 2. O x mínimo é 0, então ele vai até aqui, beleza. O y máximo é 2 e o y mínimo é raiz de 2. Ó. Então, olha que sorte, ele está aqui também. E aí, ó, o que é raiz de 2 com raiz de 2? Isso daqui é fácil, né? Nem precisa fazer muita conta. Porque se esses dois caras eles são iguais, esse ângulo daqui, chamar de θ, ele vale 45 graus. E é claro que esse ângulo aqui, alfa, também vale 45 graus. Se você preferir, π sobre 4 radianos. Como ele quer o comprimento dessa curva, a gente vai achar o comprimento desse arco aqui de circunferência. Como a gente já sabe o ângulo oposto a esse arco, o comprimento ele pode ser calculado assim. Comprimento
R vezes alfa. O alfa é π sobre 4, como a gente já viu, e o R é igual a 2. Então, o comprimento vai dar π sobre 2 metros. Isso responde à letra B. Letra C. O tempo mínimo gasto pela partícula para trafegar por todos os pontos da curva do item anterior. Então, o que a gente pode fazer é olhar ou para o x ou para o y. Vamos observar quanto tempo ele leva para sair desse ponto para esse ponto. Então, para o x máximo, nós vimos que o cosseno de 2t tinha que dar 1, né? Então, cosseno de 2t igual a 1. Para o cosseno dar 1, o que tem que acontecer com 2t? Tem que ser 0, né? Ou qualquer outro arco côngruo. 2kπ. Ou seja, pode ser 0, 2π, 4π, tá? E aí, se eu dividir todo mundo por 2, vou chamar esse tempo aqui de t1, tá? Vai ser k1 vezes π. Agora, para ele chegar lá na outra posição, no x mínimo, a gente viu que o cosseno de 2t tinha que ser menos 1, que agora é esse cara daqui. Para o cosseno ser menos 1, quanto tem que ser o 2t? π. Ou qualquer arco côngruo, 3π, 5π e assim sucessivamente. Ou seja, o tempo que eu vou chamar de 2 vai ser π sobre 2 mais k2π. Isso é genérico, tá? Então, no mínimo, esse cara daqui, o k é igual a 0, né? É o primeiro. E esse cara daqui é 0, que é o primeiro. Ou seja, o ΔT é exatamente π sobre 2 segundos. Então, essa aqui é a resposta, né? Ele não quer que vá e volte, né? Ele só quer que percorra todos os pontos da circunferência. Então, ele quer vir daqui até aqui, acabou, percorreu todos os pontos. Então, π sobre 2 segundos. Letra D, os pontos em que a velocidade é 0. Essa questão pode parecer muito fácil, porque você fala assim, pô, a velocidade é 0 quando ele faz a volta. Aqui e aqui. Você poderia botar isso como resposta, estaria meio certo. Por que meio certo? Aqui a gente vai fazer a conta. De fato, a velocidade zera. Mas aqui, a velocidade não zera. É um ponto de... Matematicamente, é um ponto de inflexão, né? Tipo, é como se a velocidade chegasse aqui num ponto e, de repente, ela aparecesse do outro lado. Ou seja, ela não tem um ponto exatamente em que zera. Ela simplesmente muda o seu sentido. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos achar a velocidade em x e y, porque nós temos as funções. Só fazer a derivada. E aí nós vamos somar vetorialmente essas velocidades. Né? O que é fazer a soma vetorial? É fazer vx ao quadrado mais vy ao quadrado. E aí nós vamos ver quando que essa soma, essa soma vai dar zero. Então vamos lá, vamos fazer a derivada. Então vamos lá, como é que a gente faz a derivada? É derivada de alguma coisa elevado a meio, que é uma raiz quadrada, então bota o expoente para frente. Pega o resultado, a gente já viu que é 1 mais cosseno de 2t, e subtrai 1 do expoente. Era meio, menos 1 vai dar menos meio. Agora eu vou fazer a regra da cadeia, eu vou derivar o que está aqui dentro. Então vai ficar, derivada de 1 é 0, derivada do cosseno é menos seno, e agora eu vou derivar o que está dentro aqui do parêntese de novo, então isso vai dar vezes 2. Então esse é o Vx. Agora vamos fazer a mesma coisa para o y. É mais ou menos a mesma ideia, a derivada, né? Então vai ficar meio, aí o que está dentro, elevado a menos meio, deriva agora o que está dentro. Derivada de 2 é 0, aí derivada de 2 seno ao quadrado de t é 2, que esse cara aqui sai, né, do expoente, vezes seno de t, vezes a derivada do seno, que é cosseno de t. Bom, agora nós precisamos que isso daqui dê zero. Que v
ao quadrado, que é Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado, isso aqui precisa dar zero. Só que, pessoal, é uma soma de quadrados, né? Então, para que esse cara dê zero, cada um desses termos tem que ser igual a zero. Então, o que a gente vai fazer é pegar o Vx igual a zero, pegar o Vy e igualar a zero. Aí, repara ó, que aqui é um produto, né? Então, só tem duas opções. É o 1 igual a zero ou o outro igual a zero. Só que 1 mais cosseno de 2t, a gente viu aqui, ó. Olha que legal. 1 mais cosseno de 2t é 2 cosseno ao quadrado de t. Então, eu vou substituir aqui por 2 cosseno ao quadrado de t. Aqui está elevado a menos meio, né? Senão ficou errado. Pronto. Então, divide. Isso aqui vai ficar dividido por 2, raiz de 2. Cosseno ao quadrado, né? Na raiz vai dar cosseno de t. É módulo, né, de cosseno de t, né? Para ser mais precioso. E aí, como é uma divisão, isso daqui só vai dar zero quando o seno for igual a zero. Então, seno de 2t igual a zero. Então, isso aqui acontece quando 2t é igual a κ, né? Ou seja, t é κ sobre 2. Só que aqui tem um problema. Se o t é κ sobre 2, e aqui embaixo está dividindo por cosseno de t, o cosseno de t não pode dar zero. Ou seja, esse ângulo não pode ser, por exemplo, π sobre 2. Não pode ser 3π sobre 2. Então, esse k não pode ser ímpar. Então, o k é par. Ou seja, se o k é par, você pode simplificadamente escrever que o t é um nπ. Que aí vai ser par, quando dividir por 2, vai dar um número inteiro. O Vy, por sua vez, é aqui, ó, 2 seno t cosseno t, é seno de 2t. Sobre raiz daquele treco estranho ali. Isso aqui para dar zero, mesma coisa, né? O t tem que ser igual a κ sobre 2. Aí aqui tem alguma restrição para esse denominador? Não, né? Porque não tem como isso daqui dar menos 1, porque isso aqui é seno ao quadrado, o menor valor é zero. Então, isso aqui é sempre um número positivo. Tá? Então, é importante a gente observar isso para essa raiz, que ela tem que existir. Então, repara, o tempo tem que ser nπ, porque tem que ser a interseção desse com esse, né? Então, a interseção é só esse cara daqui. E aí, para o tempo dar nπ, quem são os pontos? Agora você pode escolher. Aqui, ó, x, vou começar com x. X de t. X de t igual a nπ, né? Vai ser igual a raiz de 1 mais cosseno de 2nπ. Só que quem é cosseno de 2nπ é 1, né? Então, isso daqui vai dar 2. Então, se o primeiro termo é raiz de 2, com certeza o outro é raiz de 2 também, né? Que é o ponto extremo lá da nossa trajetória. Então, y de nπ, só para ter certeza, é raiz de 2 mais 2 seno ao quadrado de nπ. Só quem é o seno de nπ é 0, né? Então, isso aqui vai dar raiz de 2. Então, o único ponto onde a velocidade é 0 é xy igual a raiz de 2. Raiz de 2. Eis a nossa resposta. Beleza, ainda faltam 2 itens. Letra E. O gráfico do módulo da força elétrica sofrida por uma segunda partícula de mesma carga fixada na origem. Ah, que bom, a questão é fácil. Porque se ela está fixada aqui na origem, vou botar ela aqui de roxinha.
se ela está fixada aqui na origem, é porque a distância até a outra é fixa, que é sempre igual ao raio, que é igual a 2 metros. Então, a força elétrica é constante. Então, a Fel é KQQ dividido por R ao quadrado. Nós temos todos os valores, né? As cargas são iguais, tá? Está aqui a resposta da letra E. A letra F, por incrível que pareça, não é difícil. O gráfico da função do vetor força magnética a qual estaria submetida a partícula caso houvesse um campo magnético positivo e paralelo ao eixo Z, ortogonal, onde tem esses caras daí. Bom, então, por que ela não é difícil? Porque a gente já viu que o movimento da partícula está num arco de circunferência, assim. E aí, esse cara ele pode estar com dois movimentos. Ele pode estar ou indo ou vindo, né? São as únicas duas possibilidades. Então, vamos pensar que ele está aqui indo, que está a velocidade v. Não importa exatamente o ponto, tá? Porque se o campo magnético ele está na direção do eixo z, ele está assim. Então, ele sempre vai ser perpendicular à velocidade. E aí, se você usar a regra da mão direita, você vai ver que a força magnética vai estar nesse eixo, claro, e apontando para cima. Então, está aqui a força magnética. Aí você fala, tá, mas o que isso tem a ver com o problema? Tem a ver que ele quer saber o ângulo que esse cara faz. Então, você vai olhar só para esse cara daqui, ó, o ângulo que ele faz com a horizontal, θ. Repara que, com certeza, esse θ é maior que zero e menor que π sobre 2, é claro. Isso significa que a função Q ela vale 1. Agora você vai fazer a mesma coisa, só que para quando o corpo está voltando. Então, quando ele estiver voltando, a velocidade vai estar para cá. O campo magnético nós já vimos que está aqui para fora. Aí pela regra da mão direita, é claro, né? Se eu inverter a velocidade, obviamente eu vou inverter a força também. Então a força vai estar assim. Só cuidado, ele quer o ângulo que ele faz com esse eixo daqui. Então o ângulo é isso aqui tudo, ó. Esse é o ângulo θ. E aí nesse segundo caso, o nosso ângulo θ é maior que 180, né? Que 180 estaria aqui. Então esse ângulo ele é maior que π, com certeza menor que 3π sobre 2. Isso faz com que o Q seja igual a 3. Como ele quer o gráfico, ó, vamos construir o gráfico aqui. Repara que os tempos que nós vamos marcar aqui são o período, né? Então a gente encontrou que o tempo só para ir, que por exemplo, ele sai daqui do zero, aí ele vai, né? Aí ele leva π sobre 2 segundos para ir. Aí depois π sobre 2 para voltar, π sobre 2 para ir, π sobre 2 para voltar, tá? Então começa no zero, e aí eu vou marcando π sobre 2 com entre π sobre 2 aqui. Se você marcar 2 pontos, já seria suficiente, né? Que é uma ida e uma volta. Aqui, ó. No tempo zero, ele está aqui, né? No máximo. Então, ele começa aqui e vai até aqui. Ou seja, ele começa andando para cima, vamos definir assim. Se ele começa andando para cima, o valor inicial é 1. Aí depois vai para 3. Aí depois volta para 1, vai para 3 e assim fica alternando. Esse é o gráfico. Se você quiser preencher com tempo, aí é só você colocar aqui π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π.
Isso aqui seria a resposta da letra F. Viram que questão difícil? Não daria tempo de fazer isso na hora da prova não, né? Muito complicado. Muitas coisas para analisar. Então é uma questão aí que você com certeza teria que deixar para o final fazer o que desce dela. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode colocar suas dúvidas aqui nos comentários e compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir lá no Instagram, @edwardfísica.